Pai do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um Pode Crer, o podcast da família cristã. Hoje o tema escolhido é uma fé inabalável. E o texto a qual a gente escolheu se encontra em Daniel, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio. E queremos estar meditando hoje neste texto. E o nosso convidado para estarmos aqui conversando um pouco e falando um pouco da palavra de Deus é o nosso pastor Vicente. Seja bem-vindo, meu pastor, que Deus abençoe. Obrigado Amém. Por atender o nosso convite. Amém, obrigado por sempre à disposição para o que precisar de mim, né? Amém. Pastor Vicente é um grande amigo nosso aí, hoje já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e acredito que hoje Deus ele vai falar ao teu coração mediante esse texto. Meu pastor, o tema escolhido foi uma fé inabalável. E a gente não poderia escolher um outro texto para estar conversando um pouco que não fosse sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, não é verdade? Então, assim, três jovens que a Bíblia diz que eles, junto com Daniel, botaram no coração não se contaminar, né? E eu acho que esse momento aqui foi onde foi colocado à prova a fé desses três jovens. Porque o rei fez uma ordem, como o senhor sabe, e que quando tocasse a música eles deveriam se prostrar, mas a Bíblia diz que eles fizeram totalmente ao contrário do que o rei queria. O senhor com certeza já leu várias vezes esse texto. O que o senhor definiria esses três jovens? Como o senhor definiria esses três jovens? Bom, primeiramente, Pai do Senhor, né, boa noite também para os que vão passar por esse vídeo aí, que vai chegar até vocês. É o que a gente pode definir dessa fé inabalável desses três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. É uma fé que podemos dizer que uma fé sobrenatural. Eu não vou colocar uma fé sobrenatural porque os demais hebreus se prostraram, né, diante da ordem de Nabucodonosor. Mas aqueles três jovens ficaram firmes na fé, porque a confiança que eles tinham em Deus era uma confiança que eles sabiam que nada ia abalar. Mesmo sabendo que eles estavam ali prestes a perder a sua vida, mas não ousaram negar a fé, em hipótese nenhuma, né? Antes preferiram enfrentar o rei, mas não negaram o rei do rei, o Senhor do Senhor. E o decreto, né, que o rei tinha feito ali, né? E a Bíblia vai dizer no comecinho que eles foram pegos cativos, né? Ali não era um lugar que pertencia a eles, né? Não, é verdade. Eles foram pegos, eles eram da onde, pastor? Porque ali eles estavam lá. Eles foram cativos porque eles habitavam, viviam em Jerusalém. Certo. E ainda eram muito jovens, né? A Bíblia não diz aproximadamente a idade, mas tem uma faixa assim hereditária entre 16 e 17 anos. Então eles eram adolescentes mesmo, né? De idade, era muito novinho ainda. E quando Nabucodonosor resolve invadir Jerusalém, então alguns dos que ficaram, né, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, também Ezequiel, que na época também são tudo da mesma, tudo da mesma época, tudo do mesmo lugar. Então eles foram assim, Nabucodonosor, por sua vez, resolveu aproveitar eles. Por quê? Porque sabiam que eles tinham um futuro pela frente. Acredito eu, como na Babilônia eles cresceram, né? Então Nabucodonosor, por sua vez, eu acredito que ele já tinha essa visão entre os hebreus. Então a gente vai ver que tudo isso se sucedeu para uma finalidade, porque nada na vida da gente acontece por acaso. Tudo é o trabalhar de Deus. Justamente. Hoje nós somos provados de uma forma diferente, eu sou provado de uma forma, você é provado de outra, mas isso só vai mostrar lá na frente um projeto, um plano que Deus tem reservado para a gente. Hoje nós chegamos nesse patamar, mas para chegar hoje aqui, a gente tem história para contar. Né? Teve um processo, né? Justamente, uma vida sofrida, de perseguição, de calúnia, de dor, de falsos irmãos, falsas amizades. A gente sabe que tudo isso tem, né? Cada um tem sua fornalha, né? Cada um tem sua prova, né? Justamente. Também, justamente nesse tempo também, estava também ali o profeta Jeremias,
É tudo ao mesmo tempo. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas esses três jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram trocados nome, né? Eles eram parentes, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Não, não, até o prezado momento, a Bíblia traz eles como amigos. Eram amigos, Eram amigos de infância. E a amizade deles foi uma amizade translacerada, como se fossem irmãos. A partir do momento que eles se encontraram, se entrosaram, né? Os quatro, né? O coração dele, né? Porque tem Daniel, né? Os quatro se combinaram, né? E você vê que o plano de Deus era por todos, mas a Bíblia classifica mais os quatro, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, provável isso que quando eles chegaram na Babilônia, você vê que Daniel, por sua vez, Daniel rejeitou comer os manjares do rei. Capítulo 1, né? Que o versículo 8. Já para não misturar a fé, né? Porque a gente sabe que, mesmo eles vivendo numa terra pagã, uma terra cheia de idolatria, de falsos deuses, mas eles cultivaram a fé. Manter a sua fé naquilo que eles... A sua posição como crente, como servo do Senhor, embora custasse o que custasse, mas a fé deles era uma fé inabalável. É como se fosse assim, né, pastor? Independente do lugar, a gente tem que ser crente. Justamente. Independente da situação, temos que ser crentes. É porque quando Nabucodonosor dá aquele edito, é porque naturalmente, por ser um rei, mas ele foi influenciado pelos caldeus que viviam lá do seu lado, né? Apesar que os caldeus, eles não tinham assim tanto amor com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, pelos hebreus. É como se eles quisessem eliminar os hebreus dali, né? Isso, justamente, como tentaram várias vezes com Daniel e não conseguiram. Quando Daniel estava orando, depois foi lançado. Vários editos foi levantado, várias ordens foi dada, e Daniel sempre se manteve na posição, e o Sadraque, Mesaque e Abednego não foi diferente. Por quê? Porque eles não começaram, além de dar o decreto para que a estátua de ouro fosse levantada no campo de Dura, ali todos tinham que ir e se prostrar e adorar. Né? Conforme você leu aí no versículo 16, já é a resposta deles três para o rei. A resposta deles para Nabucodonosor foi essa. Né? Aí foi o que eles disseram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Veja a fé a ousadia e a fé do homem. E a ousadia, muito bem. A ousadia, a fé, a coragem e a certeza. Né? É acreditar mesmo na dificuldade enquanto não crendo em Deus. Você vê ali também que os caldeus, eles odiavam de coração mesmo, faziam de tudo para que os hebreus fossem eliminados. Principalmente esses três aqui, né? Daniel, nessa época, sofreu um incidente, não estava presente, né? Não estava presente porque tentaram eliminar Daniel também. Como não conseguiram de outra forma, Daniel teve os seus mantos, sua roupa, foi envenenado com um certo ponto colocado para tentar matar Daniel. Né? Mas, como Deus também tinha plano e projeto na vida de Daniel, só que nesse incesto da estátua, Daniel não participou. Só estavam os três, né? Só os três. E a Bíblia diz que pegaram ele e lançaram dentro da fornalha, né? Justamente, né? Por quê? Porque quando o rei deu o edito, alguém ficou observando. E a ordem foi essa, para que todos, ao ouvir o som da trombeta, da citara, do pífaro, da gaita, de fole, de todo tipo de instrumento de corda, eram para se prostrar perante a estátua. E adorar. Só que quando esse evento aconteceu, todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente fica imaginando assim, devia ser uma cena, não era muita gente. Mesmo sabendo eles que ali estavam custando a própria vida. Mas não negaram a sua fé de qualidade nenhuma. A fé depositada no Deus de Israel era, por isso que eu classifico essa fé como uma fé sobrenatural. Porque fé igual a essa, na Bíblia,
Eu só encontrei na vida de Abraão e na vida de Jó. E na vida desses 3 moços que a gente está me relatando. Porque assim, eles foram colocados à prova a vida, né? Com certeza. E hoje em dia, se a gente for ver, para não morrer, o camarada... Para não morrer, tem gente negando por besteira, pouca coisa. E até a Bíblia mostra, né? Pedro, por exemplo, né? Pedro negou, né? Veja só. Né? E esses 3 jovens permaneceram ali, fiel a Deus. E Pedro era um homem que andava lado a lado, ombro a ombro, era um discípulo amado de Jesus, um discípulo querido, um discípulo que o Senhor tinha uma proximidade com ele muito grande. Mas mesmo assim, ainda na hora do apóstolo, por 3 vezes Pedro nega a existência. Né? A diferença de Pedro agora para Sadraque, Mesaque e Abednego. Fizeram totalmente aqui ao contrário. Estava 3 aqui prestes a ser queimado vivo. Glória a Deus. Pedro lá do outro lado, por causa de um reconhecimento que alguém reconheceu ele, Pedro negou na mesma hora, dizendo: eu não conheço este homem. Porque alguém disse para Pedro: tu também é um deles. O teu jeito tu denuncia. O teu jeito está mostrando que tu também é um deles. Ele disse: não, eu não conheço esse homem. Nunca vi vocês são ficando. Se a gente for pegar um textinho mais atrás, Pedro era aquele que defendia Jesus com espada, né? E agora estava mediante aí, provando a sua fé. Justamente, porque nessa época que Pedro puxa a espada para cortar a orelha do soldado, por nome de Mal, Pedro ainda não estava tão convertido como era para estar. Né? Deixou o velho homem, né? Deixou o velho homem entrar, reinar. Ele mostrou um ato e foi defender o seu mestre, mas não era aquilo de uma forma errada, né? Muitas vezes tem pessoas que oram justamente de uma forma errada, né? Achando que está orando de uma forma correta ou pedindo o que é o correto, né? Mas geralmente não é. E voltando para esses 3 jovens, o edito foi lançado, a música foi tocada e eles continuaram de pé. Não se prostraram. E assim, quando eu escolhi esse tema, eu pensei logo no senhor pelo seguinte: porque o senhor já passou por vários processos que a sua fé foi provada, né? Digo, eu vou aproveitar o pastor, que a gente vai falar um pouco da Bíblia e também vai falar da sua vida, da sua fé. Porque para o senhor chegar hoje na posição que está como pastor, com certeza teve um lá atrás. É porque as pessoas olham só o hoje, né? Muitas vezes não olham o passado. E assim, qual foi o maior momento da sua vida assim que o senhor a sua fé foi testada? O senhor pode relatar? Posso, sim. Eu me lembro muito bem desse evento. Nessa época eu trabalhava no Diário de Pernambuco, lá na cidade. De madrugada, entregando. Trabalhava lá no Diário de Pernambuco e de repente eu tive uma visão, um aparelho lá que eu estava por dentro da empresa e quando Deus, o Espírito Santo, mandou eu olhar para a parede. E eu olhei, mas nessa época eu estava na rebeldia, estava na desobediência. Misericórdia. Eu tinha me afastado da presença de Deus, fazia negócio de 15 dias aproximadamente que eu tinha me afastado. E naquele lugar ali, Deus mostrou que Ele é Deus e que tem um plano traçado na minha vida. Então o maior momento da minha aprovação da minha fé foi essa, que eu mesmo me afastado. Mas eu disse ao Senhor, quando Ele me mostrou na parede. Hoje eu tenho um filho que ele está com 34 anos, é Samuel. 34 anos, Samuel na época estava com 3 anos de idade. Novinho. E Deus me provou, mostrando na parede, que aquele menino chegou aí a óbito, ali no Hospital Novo, né? Hospital Novo aí em Prazer. E Deus me mostrava toda a cena através de uma parede, com uma visão. E aquilo ali começou me quebrando, me quebrantando. Aí eu corri para o banheiro da empresa, nervoso, chorando, e disse para Deus: Deus, me mata, mas não leve meu filho, não. E a resposta de Deus para mim só foi uma: de você eu preciso na terra. Todo arrepiado agora. Você ainda vai pregar a minha palavra. Deus é fiel. Glória. Deus então, pastor Dário, aquele momento foi um momento crucial. Deus sabe como trabalhar na vida do homem. E eu corri para o banheiro da empresa, cheguei lá, me ajoelhei dentro do banheiro e implorei a Deus para Deus me levar o meu filho. De repente eu saí dali
Aí mandaram eu vir para casa, porque virou meu estado muito nervoso, mandaram eu vir para casa. E eu cheguei, fui direto para casa para tomar banho, tocar de roupa e ir no hospital. Quando eu vou saindo da porta de casa para fora, antes de eu sair para fora, Deus botou um letreiro escrito na minha porta em cima. Em visão, isso é tudo em visão. Tudo na visão. Ele mostrou um letreiro escrito dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque a tua esposa já está vindo com teu filho para casa. Rapaz, aquilo ali, meu coração descansou. Deus acalma, né? Aquieta o coração. Você vê que eu não tinha dado ainda a minha palavra, tinha voltado para Jesus, eu fui apenas para o banheiro orar. E disse só a Deus, mas não disse que estava me voltando. Quando o homem quebrando o coração na presença de Deus, Deus ele escuta e responde. Né? Em poucos minutos, quando eu olho no beco, lá vem um menino correndo. Chegou a ser ainda embalsamado. Estava todo enfaixado, estava na pedra. E quando a minha esposa tinha chegado em casa, minha ex, tinha chegado, eu perguntei para ela o que foi que aconteceu no hospital. Como foi que esse menino voltou a vida? Aí ela começou a contar, ela disse: Samuel estava cheio de aparelho ligado, de repente o aparelho parou. E acionei o médico, ligeiro, o médico chegou, constataram que ele tinha morrido, tinha ido a óbito. Ah, chegou a constatar que ele tinha morrido. Aí ela ficou na beira da cama, sentada, chorando, alisando ele, enquanto o médico vinha fazer o processo, cuidar em laudo, essas coisas. Aí, quando ela está na beira da cama sentada, passou uma enfermeira, uma mulher, não era crente, uma morena bem alta, passou, olhou para ela e disse: mãe, por que tu chora? Samuel não está morto, ele dorme. Eita, Deus grande. Meus irmãos, meus queridos, mas a gente sabe que a morte para Deus ela não existe, porque é verdade. Ele é o autor da vida, e a gente sabe muito bem que mesmo que esteja morto, como diz a palavra, como ele disse a Marta e a Maria, se creres em mim, ele esteja morto, viverá. Verdade. E naquele momento, a minha fé não deixou de ser provada e também não deixei me abater ou me levar, porque várias vezes eu preguei sobre a passagem de Lázaro, várias vezes eu preguei sobre o filho da viúva de Naim, várias vezes eu preguei sobre as curas, milagres de Jesus. Então eu digo, agora está na hora de eu acreditar no que eu prego. Né? Porque não é só pregar, né, pastor? É você pregar e acreditar naquilo que você está... acreditar no que a gente prega, porque falar em fé é muito bom, o melhor é viver. E o melhor é na hora que Deus nos coloca na prova, aí para testar a nossa fé. Né? Muitos estão crendo hoje numa coisa que está vendo, né? Mas a fé não é naquilo que eu vejo. Não é como diz em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus. Tem um fundamento, né, das coisas que não se vê, né? No versículo 1, a Bíblia diz que a fé é isso. É você crer naquilo que você não está vendo. É crer no impossível e é crer no sobrenatural. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de uma cena que eles estavam vendo. Já o livramento. Né? Mas pela fé, eles já estavam contemplando o livramento de Deus. Pela fé que eles tinham em Deus. Eles já sabiam que Deus ia livrar. Quando ele diz ao rei, não necessitamos de responder sobre esse negócio, o rei, é porque a certeza já estava lá dentro do coração deles. E o que me chama a atenção no evento, nesse sexto, é que quando mandaram tocar pela segunda vez. Então tocou a primeira. Tocou a primeira vez, eles não se prostraram. Aí tocou a segunda. Alguém foi lá para o rei e disse ao rei, tu não mandasse tocar. E a ordem é para que todos se prostrassem. Mas tem 3 ali que não se prostraram. Aí tocaram de novo. Aí o rei manda chamar os 3. Sim. O rei mandou chamar os 3 até a presença dele. E o rei olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego e disse para eles, é bem verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não vão se prostrar perante a estátua de ouro que eu levantei, e vocês não servem aos meus deuses. Aí é quando Sadraque, Mesaque e Abednego dá a resposta para o rei, porque o rei alegou que eles iam ser queimados, iam ser mortos, até que ele mandou aquecer mais 7 vezes o grau da fornalha.
do que se costumava. Mas isso não foi motivo para intimidar aqueles 3 moços. Né? E chamaram os homens mais fortes do exército que tinha aí, ataram ele de pé e mão, amarraram os pés e a mão e levaram ele, quando chegou lá em cima, No caso, pastor, essa fornalha era como se fosse um caldeirão, né? Era como se ela fosse um queimatório de defunto. Agora, só que ela sendo numa parte alta, ela sendo alta e bem larga. Sim. Entendeu? Tanto tinha dregais para subir, como também para descer. Por dentro. No caso, por dentro da fornalha, tinha também dregais. E dava aproximadamente, a Bíblia não define aproximadamente a fundura, mas pelo que os historiadores já estudam, os historiadores afirmam, podemos classificar que aquela tinha mais ou menos 6 metros. Era muito fundo. Devido à quantidade de dregal que se tinha para descer, dava mais de 18 a 20 dregal. Era muito fundo. Para descer era. Só que no caso, eles não desceram, eles foram empurrados, foram jogados. Caíram lá embaixo de todo jeito. No caso, foram literalmente lançados, né? Lançaram ele na fornalha, que a ordem foi essa, lançar ele na fornalha. Então, quando chega lá em cima do topo, o soldado lança ele lá dentro e empurra. Na mesma hora, o fogo dá um arroto. Eu acredito que foi um sopro de Deus ali já para mostrar a providência. Né? E os soldados a qual tinha lançado ele, jogado, caíram embaixo, já mortos, tudo queimado. Aí criou um grande espanto. Criou um espanto ali, porque o povo ficaram tudo abismado. Nesse intervalo, Sadraque, Mesaque e Abednego já está de joelho, caíram de joelho. Então, assim, o livramento dele não foi... Desculpa. O livramento dele não foi só a fornalha, também foi a queda, né? Porque 6 metros... Você cair numa altura de 6 metros de altura. Então, o livramento foi completo. E chegar lá embaixo, quebrar uma perna, um braço, um osso. Meu Deus. Dependendo da posição que cair. Eu nunca tinha observado essa parte da altura, não. E quando eles caem, o engraçado é que eles já se posicionam de joelho. No meio do fogo, já se posiciona de joelho. Porque no meio do fogo, o 4º homem já estava lá. Jesus já estava dentro da fornalha esperando, porque já sabia que eles iam cair lá dentro. Então, do lado de fora, agora há um suspense, há aquele clima. Né? Quem sabe, alguém querendo aplaudir, que alguém estavam ali rindo. Ele morreu, né? Outros estavam ali assistindo aquele evento, mas acreditando que eles não iam viver, que não iam sobreviver. Né? Então a gente vai ver que Nabucodonosor se senta de frente da fornalha, mais numa certa distância, por causa do grau da altura, e ele começa olhando para dentro da fornalha. E quando ele olha, ele é surpreendido com o que ele vê. Glória a Deus. Quando ele olhou para dentro da fornalha, ele viu 4. Já não era mais 3. Já não era mais 3. Como ele mesmo testificou com a própria boca dele, ele disse, não lançamos 3. Alguém chegou e disse, é verdade, rei. Ele disse, por que tem 4? Só que ele mesmo definiu o 4º homem. Ele teve essa visão de definir o 4º homem, porque ele sabia, e mesmo dentro da fornalha, no meio de uma labareda de fogo daquela, só sendo uma divindade espiritual poderosa para livrar Deus, grande, para controlar o grau, a temperatura e manter os homens vivos na presença de Deus. Glória a Deus. Né? Quando ele se levanta e vai se aproximando perante a fornalha. E ele diz, o aspecto do 4º homem é como o aspecto do filho de um Deus. Aí é quando ele agora resolve chamar. E agora ele chama pelo nome dos 3 jovens caldeus, Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus vivo. Já reconhecimento. Já mudou a conversa, né? Já estava reconhecendo que não era do jeito que ele queria. Saiam para fora, venham até mim. E naquele momento o jovem já estava desamarrado. E é incrível que a Bíblia diz que nem a sua roupa, nem seu chapéu ficaram nem fedendo na fumaça. O poder
o poder de Deus é um poder muito grande, muito tremendo. Nem um fio de cabelo. E o bom seria que você está passando aí por uma provação, não sei, talvez. O bom seria que você que está aí, vai assistir, vai passar por você. Tome o exemplo da fé desses 3 jovens e com certeza vocês vão ver o patamar da vida de vocês vai mudar. Porque a fé, ela é o penhor da nossa vida. Jesus várias vezes falou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente temos que crer. Crer no sobrenatural. É crer naquilo que a gente não está vendo. Não sei o que você está passando, atravessando, mas assim como eu acreditei, né, na palavra que o Senhor me disse sobre meu filho Samuel, e hoje está meu filho aí casado, pai de 2 filhos. Né, Milagre na e foi um milagre grande que Deus operou. E no momento que aquela enfermeira passou lá e disse: mãe, teu filho não está morto, ele dorme. Ela própria bradou dentro da sala e disse: Samuel! A própria enfermeira. A própria enfermeira. Quando gritou o nome dele, ele começou se mexendo. Glória! Irmão, isso aqui não é história de carochinha, não. Isso aqui são fatos verídicos, são fatos reais. Para mim chegar onde eu estou hoje, eu tive que passar por isso e muito mais. Eu tenho muito testemunho para contar. Né? Mas outra vez eu sei que eu vou chegar aqui. Essa é só a primeira, né, Marcelo? Isso é só a primeira de muitas. De muitas que vem por aí. Eu tenho muita experiência para contar. Não é história de ninguém, são fatos da minha própria vida. Né? Então, que vocês tomem por base nessa noite e aumente o grau da fé de vocês, acreditem no impossível, no sobrenatural. Né? Porque o Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Se você já entregou, agora confie. Você tem que confiar, que é para ver o sobrenatural de Deus acontecer. E nesse intervalo a mulher foi, morreu, chamou o médico, deu uma junta médica, eles tiraram a faixa todinha dele e fizeram exame, tudinho, e graças a Deus está meu Samuel aí hoje. Mas falou qual foi a causa do que aconteceu para ele chegar nesse ponto? Não? Samuel, ele tinha problema de respiração. Asma. Com certeza asma, ele tem um medo, né? E quando ele chegava no hospital, ele tinha que correr direto para um balão de oxigênio, essas coisas. Levava muita furada, às vezes respirava com ajuda de aparelho. Né? Mas o que aconteceu ali, meus irmãos, foi Deus chamando a minha atenção. Porque muitas vezes, que Deus, às vezes os irmãos estão assistindo, às vezes Deus ele toca naquilo que a gente mais ama, para poder a gente chegar. Muita gente não acredita nisso não, pastor Dário. Mas quando Deus ele tem um plano, ele tem um projeto na vida de um ser humano, principalmente você, se estiver afastado da presença de Deus, ele vai mexer naquilo que a gente mais ama e que a gente menos espera. Foi assim que comigo aconteceu, né? E eu ainda endureci o coração, não voltei para Jesus no mesmo dia, nem na mesma época. Depois de tudo isso, o senhor ainda continuou? Depois de tudo isso, eu continuei de coração duro. O homem é terrível, o tal do homem, né? Porque eu vi meu filho chegar e o coração endureceu, eu digo, agora eu vou mais. Né? Não quero ser mais. Mas Deus, ele não se esqueceu. Chegou um dia de domingo, depois de 1 mês e 15 dias desse sexto, eu fui para a praia com os amigos meus. E chegando na praia, a gente foi tomar banho lá do outro lado. Né? Não do lado de cá, mas do outro lado do posto. E ali a gente inventou uma brincadeira de quem tem mais fôlego de buscar areia lá embaixo. Não, peraí. Agora eu quero escutar direitinho. Eu e os irmãos ali, o senhor com os amigos, o senhor não tinha aceitado Jesus ainda? Não tinha me voltado ainda. Aí foi para a praia. Fui para a praia, e no meio, e foi eu e mais 6. No meio, tinha eu desviado e tinha mais 2. Meu Deus. Tinha mais 2 desviados no meio. E um deles chegou e disse, vamos ver quem é que tem mais fôlego. Aí eu disse, bora. Qual é a prova? Ele disse,
mergulhar e trazer a areia na mão. Rapaz. Só que, pastor Dário, comigo aconteceu um incesto que eu não vou me esquecer mais nunca disso quando eu puder vivo. Foi 2 cenas que aconteceram na minha vida fora. Uma foi essa do meu filho e a outra foi comigo mesmo. E essa foi na praia. Quando eu mergulhei, a gente mergulhou tudo de montado. Os 6. Quando a gente mergulhou, embaixo a gente separou as mãos, e aonde eu pulei, deu um redemoinho de água embaixo, deu aquele redemoinho e me puxou. E eu me lembro que na agonia, antes de chegar a falecer, eu fui colocado dentro de uma loca. E nessa loca, era a loca de um peixe chamado Mero, irmão deve conhecer. E esse peixe não estava lá. Eu acredito que Deus deu a ordem ao peixe para sair, porque ia me colocar lá dentro. E Deus me colocou numa situação que eu fiquei preso com o meu pé em pedras. No caso, ficou preso lá debaixo d'água, não conseguia subir. E os amigos do senhor já tinham subido? Os amigos tinham subido e sempre perguntando por mim, eu não tinha subido ainda. Fiquei preso, mas debaixo da água. Eu ainda disse no meu pensamento, Deus, tenha misericórdia de mim. Quando eu disse isso, eu me apaguei. Me apaguei. Aí depois os amigos contaram que mergulharam para me procurar, para me puxar. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, que foi onde eu arranhei na pedra, para puxar. Eles puxaram, dando a força aqui, chegou a ferir minha perna aqui. E essa cicatriz está aqui com marca. Com a marca? Com a marca na minha perna, para não me esquecer. Não esquecer. E dali por diante, me colocaram em cima da pedra. E segundo um amigo meu, dos que estava lá, eles disseram que a gente vai dizer para a mãe desse rapaz agora. O que é que a gente vai dizer para a esposa e para o filho? No caso, esse acontecimento aí foi antes do senhor casar, antes do senhor ter... Não, já estava casado. Já estava casado. Estava casado, porque esse sexto foi depois da ressurreição de Samuel. Ah, já foi depois. Depois de 1 mês e 15 dias, e eu fui para a praia. É como se Deus estivesse olhando, está endurecendo o coração, vou fazer, vou permitir. Aí, segundo um dos meus amigos conta que um que nunca foi crente, né, do meio da gente, olhou para o desviado e disse, já foi crente? Porque tomou hora para Deus ressuscitar ele. Olha aí. Aí o rapaz que parou, pensou e disse, mas eu estou desviado, eu não tenho autoridade para isso. Perdeu o contato. Aí o outro disse assim, mas ora, quem sabe lá Deus vai te ouvir, vai te responder. Pela infinita misericórdia dele, né? Meu irmão, aí a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 59, que os ouvidos de Deus não estão agravados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não poder agir, né? Então, o nosso clamor, ele tem chegado até a presença de Deus, mesmo desviado, orando, clamando, pediu a misericórdia, Deus foi e atendeu. Como eu já estava sem vida, mas o meu espírito saiu de dentro de mim e ficou em cima da pedra de lado do meu corpo. Então, no caso, o senhor via tudo? Via tudo, mas não me comunicava com eles, porque o espírito não se comunica com quem está vivo. Não está vivo. Eu tocava, tentava tocar neles, mas minha mão passava direto. Não tinha como eu gritava, eu estou aqui, eu estou aqui. E eles não me ouviam. Não tinha como, né? Aí, de repente, quando eu olho na linhagem do mar lá para dentro, eu olhei para o alto. Quando eu olhei, eu vi 3 bolas de fogo descendo do céu. 3 bolas de fogo descendo. Uma bem grande no meio. Um esplendor de glória muito grande. E quando aquela luz começou a raiar, não tinha ser humano na terra que não tampasse os olhos. Caiu. Por causa do esplendor da glória. E as duas que vinham à direita e a outra à esquerda eram menores,
com o brilho mais um pouco ofuscado. E aquela bola maior se aproximava, vinha se aproximando do meu corpo. Então, desviado orando. Essas 3 bolas representavam o Pai, Filho e o Espírito Santo. E o desviado clamando, só que ele não estava vendo a presença vindo. E eu, quando eu olhava, eu via aquela bola de fogo que vinha se aproximando, se aproximando, se aproximando. É forte. Quando chegava perto do meu corpo, ela ficava diagonal em pé de frente comigo, a bola maior. E ali fazia feito um tipo de uma imã. Puxava o meu espírito e o espírito resistindo sem querer vir. E aquela bola puxando o meu espírito, saía assim como se fosse uns raios, como um raio de sol, como uma imã. Sei. E começou me puxando. E quando eu olhei para minhas vestes, eu estava com as vestes todas sujas, todas salpicadas, porque eu estava desviado. E naquele momento, se Jesus não usasse da misericórdia comigo, eu ia para o inferno. Afastado. A roupa manchada já estava dizendo tudo. Já estava dizendo tudo. Eu estava desviado, literalmente. E ali aquela bola de fogo puxando. Quando puxou o meu espírito e posicionou na direção do meu peito e me jogou dentro. Quando o espírito entrou, aí eu comecei a me mexer, aí foi água que só saiu da minha boca. Eu morri por afogamento. Deus dando mais uma chance. Deus me dando mais uma oportunidade, porque ele disse que tinha plano comigo na terra. Não é eu que não estava querendo que os planos de Deus se cumprissem, na verdade. Mas Deus fez por onde se cumprir a vontade dele. Porque quando ele quer, ele faz. Não adianta o homem querer relutar e resistir. E por fim, meus irmãos, eu me levantei, me começaram a contar. E também eu não vi mais a bola de fogo depois que meus olhos se abriram. Ele estava contemplando pelo Espírito. Né? E dali por diante, o desviado aceitou e eu ainda saí sem aceitar. Misericórdia. O menino voltou para Jesus. E o senhor continuou o coração duro. Continuei sem voltar para ele. Meu Deus. Vim embora para casa. E o ministério, rapaz, tu não vai voltar para Jesus não. Eu digo, não estou com vontade de voltar para Jesus agora não. O outro disse, tu é muito ingrato mesmo. Como é que tu morreu? Jesus te ressuscitou e tu ainda não vai voltar para Jesus. Eu digo, não. O homem é terrível. Não é não. E dali por diante minha jornada começou em dor, sofrimento terrível. Eu gostava de uma mulher ali do Arieiro, mesmo assim eu com a minha esposa, mas da rebeldia, desviado. Afastado. Eu ainda fiquei acorrentado 6 anos. E depois desses 6 anos, Deus disse, agora eu vou pegar você, porque se você queira ou quem não queira, eu vou pegar você hoje. Eu em casa não dormia, eu tinha insônia, eu via demônios andando pelas paredes. Via buraco se abrindo, via aquelas garras querendo me puxar, me pegava pelo pé, me arrastava, eu clamava o sangue de Jesus, e mesmo assim mesmo Deus ainda usando da misericórdia. Deus é fiel o tempo todo. A gente que muitas vezes se esquece, né? Mas, meus irmãos, o fato, na verdade, para mim voltar, só foi um. Eu tive que passar por outra experiência, né, que eu achei que eu não ia passar mais por alguma experiência, mas por essa última que eu passei, Jesus, ele me pegou e hoje eu estou aqui para a glória do nome dele e não pretendo mais renunciar, voltar atrás. Nas minhas fraquezas eu renunciei várias vezes, aliás 3 vezes eu renunciei. E hoje estou de pé, graças a Deus. Faz 11 anos que Jesus me levantou. Depois de 23 anos, eu vim na presença do Senhor. Agora faz 23, agora faz 11 anos que eu estou de pé. Tudo isso para a glória do nome de Jesus. Né? Mas na obra, né? A minha motivação para voltar, meu pastor Dário, foi quando a minha esposa foi embora. No caso, a mãe do seu filho. A mãe do meu filho. menino, né? Foi embora. Eu não vou relatar os fatos, porque não convém um bom momento. Não convém agora o momento, né? Mas depois que ela foi embora, a minha vida virou aos avessos, porque era 21 anos de casado, não era brincadeira.
Uma vida, né, mano? 21 anos é muito vida, 6 filhos. Hoje, graças a Deus, sou pai de 9, né? Crescer e multiplicar, o Senhor pegou pelo pé da letra, né? Deus disse que ia fazer a minha descendência como a de Abraão. O Senhor tá bom por aí, pai, que é filho demais. E ali, meu irmão, quando ela foi embora, eu me ajudei com uma pessoa e passei 7 anos aprisionado na cachaça, bebia, me acordava para beber de novo. Andava que nem um moribundo, um espírito de porco, sujo, fedendo, cabelo grande, unha grande. E os meus filhos sempre batendo em cima de mim: pai, dê um rumo na sua vida, o senhor vai se acabar desse jeito. Deixa essa mulher vai acabar com o senhor. É aquela coisa, deu uma brechinha para o inimigo entrar, ele entra e não é brincadeira não. Bom, e para resumir, eu, por fim, cheguei para ela e disse: a partir de hoje, está tudo acabado entre eu e você. Porque a partir de hoje, eu vou tomar uma posição na minha vida e vou voltar a ser o pastor Vicente, conhecido do Ariel. E hoje, eu não estou passando de um trapo, de um farrapo, de um pano de chão que todo mundo está pisando. Não. Ela chorou, outro dia implorou para ir para São Paulo com ela. Eu digo: não vou, porque lá vai ser a minha perdição. Não fui. Comecei organizando a minha vida. Dei um jeito na minha casa, estava uma bagunça só. E ali, quando foi de madrugada, num dia de sexta-feira, eu fui orar. Eu disse: Deus, eu vou orar, vou pedir força e graça ao Senhor para o Senhor me ajudar a voltar para a tua presença. Eu não quero mais nessa vida de bebedice e não quero estar mais nessa vida de prostituição. E fui orar, comecei a orar à meia-noite. Quando eu comecei a orar de meia-noite até 1h40 da manhã, dali eu adormeci. Meu espírito saiu de dentro de mim mais uma vez. E eu fiquei de lado do meu corpo e vi todo o perímetro da minha casa. E ali naquele momento, o anjo do Senhor me pega pela mão e me leva. Me arrebatou até o cemitério de Muribeca. E eu pensando o que é que eu ia fazer no cemitério, o que é que eu fui fazer no cemitério de Muribeca. Quando chegou lá, o anjo disse: vem que eu quero te mostrar uma coisa. Porque o meu avô, ele quando faleceu, todo mundo dizia que ele era crente. Sim. E a realidade, eu sempre quis saber, eu pedi a Deus para me mostrar onde ele estava, no céu, no inferno, seja lá onde fosse. E com 15 dias depois que eu disse isso, nesse dia eu fui orar. Deus me levou no cemitério de Muribeca. Aí aquele moinho de terra que você vê, aquele buraquinho cavado com 7 palmas, aquilo é mais além do que a gente possa imaginar. Eu digo porque eu contemplei. O anjo estava comigo. E eu vi quando o anjo quebrou um cadeado imenso. Levantou uma tampa que dava uns 10 centímetros de espessura. A gente, nossos olhos é o barro, aquilo ali é barro, mas na prisão espiritual, aquilo ali não passa de uma placa de concreto. E lá embaixo não é simplesmente barro, é um subterrâneo, uma caverna. Quando a gente foi descer, eu contei 18 degraus descendo. Isso no caso do senhor, na visão? Isso, tinha 2 demônios em cima da tumba dele, bebendo com uma garrafa de pitu, uma galinha preta toda aberta, e 4 velas, 2 pretas e 2 vermelhas. E ali eles estavam fazendo uma coisa em cima daquela tumba onde meu avô foi enterrado. E o anjo, quando quebrou o cadeado, a presença do anjo botou logo, eles correram. E o anjo quebrou o cadeado, levantou aquela tampa. Quando ele levanta a tampa, lá de dentro sai aquele ar gelado, aquela coisa fria, parece um friso de uma geladeira. E eu estava no espírito, mas até eu sentia frieza. E quando eu olhava lá para dentro, um buraco escuro, que era um buraco que eu achava que não tinha mais fim. E o anjo disse: não temas, eu estou contigo. Quando o anjo botou o pé na frente, a glória do anjo clareou tudo. E eu desci contando degrau por degrau, eu contei 18 degraus descendo. Lá dentro, um subterrâneo terrível, com 3 cadeiras, 3 sofás de pedra. 3 sofás de pedra que tinha lá, eu me lembro. E um dos sofás tinha um pico de uma cruz.
E nesse sofá estava sentado o meu avô. Só que ali o espírito estava preso. Então, no caso, assim, ele morreu sem a salvação. No caso, sem a salvação, porque é o lugar que ele estava. Quando ele me viu, automaticamente ele me reconheceu. Pessoas dizem que a Bíblia não dá permissão para que o homem conheça o outro, mas a gente vê a narrativa de Lázaro o rico. Você vê que Lázaro, né, ele foi levado para o seio de Abraão e o rico foi levado direto já para o inferno. Mas o rico lá, ele disse para Abraão, eu ainda tenho 5 irmãos na terra. Pregue lá para ele, mande alguém pregar, para que eles não venham para esse lugar onde eu estou. Abraão disse, tem Moisés e os profetas. Se eles ouvirem eles, tudo bem, eles não vão vir para cá. Então, para deixar isso claro, por isso que eu estou falando essa frase, porque tem pessoas que não acreditam, vai dizer como é que seu avô, depois de morrer, reconheceu você. Tanto me reconheceu como eu reconheci ele. E ele olhou para mim, ele me chamava, com vida ele me chamava de Vicentinho. Desde pequeno, desde garotinho, ele, Vicentinho ficou. E lá até lá, ele, quando olhou para mim, ele disse, Vicentinho, o que é que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para você. Pregue para os meus filhos que estão na terra, para ele não vir para cá. Ele era pai de 14 filhos. Mas dos 14, tem algum que serve ao Senhor? É, a maioria hoje, graças a Deus. Um já morreu de salvação, porque não quiseram ouvir, mas a maioria serve. Não quiseram ao Senhor. Minha família, graças a Deus, é uma família que é... E o senhor também tem vários irmãos, né? Ou não? Irmão, eu tenho... Somos aí comigo, é número de 7. Não 7, né? Porque é 4 homens e 3 mulheres. Serve ao Senhor? Serve. Tem um que não está servindo. Mas os demais servem. Creio em Deus que daqui uns dias eles estão... Aí pronto, meu irmão, aí eu sei que nesse evento ele falou comigo e eu quis tirar ele de lá, mas eu não podia. Até porque não tem como. Porque ele disse, quem está aí não pode vir para aqui, quem está aqui não pode ir para lá. Pregue para eles. E ali eu hoje fui se ausentando, a gente veio-se embora. Quando eu tornei, eu não estava mais no cemitério. Eu já estava agora passando por dentro de uma cachoeira, um campo bem verdejante, por dentro de uma cachoeira, e eu ficava com medo de botar o pé na água. Eu não queria entrar naquele rio. Mas por que? A água era... Não, é porque eu não queria entrar, porque se eu entrasse, eu ia voltar para Jesus, eu ia ser crente, porque era uma água pura, cristalina, ela ia não queria voltar. Só que o anjo dizia para mim, passe nessas águas. Aí eu resolvi passar. Quando eu botei o pé na água, nos artérios, deu até a altura dos artérios, caiu, dos meus pés caiu uma corrente, que era um grilhão, estava preso. Quando a água deu na minha cintura, caiu outro grilhão. Quando deu no meu pescoço, no coração caiu uma grade. Foi quebrado um cadeado. O senhor, no caso, estava sendo liberto, né? Estava sendo liberto naquele momento que eu estava passando por aquela água. E quando eu passo pela cachoeira, dos meus olhos caiu um óculos escuro. E era a escama que estava atrapalhando, estava me deixando cego. No caso, abriu a visão. Aí a minha visão foi aberta. Quando eu saio do outro lado, eu já estou com uma roupa branca, alva, como a neve. Me vi de cabelo cortado, de unha feita, unha cortadinha, tudo aparadinha. Me vi totalmente outro diferente. Na volta, no regresso, a gente subiu umas alturas. Quando eu olhei, e eu perguntei ao anjo, eu disse, como o mundo é escuro? Eu dizia para ele, aquela luzinha que tem lá embaixo, aquilo é o quê? Aí ainda o anjo disse, aquelas luzes, as poucas luzes que você está vendo, são os servos do meu Senhor. A luz do mundo na igreja. A luz do mundo ainda na terra. Dali, quando eu penso que eu vou para cá, meu anjo me levou, me transportou de novo, e eu parei dentro de um estádio de futebol.
Se eu não me engano, era um estádio como o Maracanã. Só que nesse estádio não era show, nem tinha futebol. Nesse estádio eu ficava no centro, onde fica a bola. Duas classes divididas. Uma classe do lado direito e outra classe do lado esquerdo. Do lado direito, um monte de gente de roupa tudo resplandecente, igual a minha. Do lado de cá, o povo tudo maltrapilho, surdo, aleijado, coxo, troncho, cego, mudo. E eu me vi ali no meio e eu dizia, o que é que eu vim fazer aqui? E o anjo dizia, aguarde que você vai ver. Ele dizia, olhe para o céu. Quando eu levantava a vista que eu olhava, eu via o céu abrindo. E descia uma Bíblia toda adornada de ouro e fogo. Até as letras eram escritas em ouro. E aquela Bíblia veio para a minha mão, aberta já. Caiu na minha mão aberta. Vou me recordar o capítulo que, até hoje, esse capítulo ainda está na minha mente. Glória a Deus, Jesus é muito maravilhoso. Foi Isaías, foi? É Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 61. Isaías 61. Foi aonde estava aberta na minha mão. Na visão, quando o senhor ouviu, estava esse versículo. Estava esse versículo. E eu abria a Bíblia. Eu começava a ler, desfolhear ela, nesse versículo. Eu punha ela na palma da minha mão e ali, quando eu levantava ela, aí a palavra do Senhor, ela diz aqui em Isaías, no capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando eu abria e começava a falar essas palavras, eu quis entender porque Deus me colocou ali para me pregar para aquele povo. E ali, quando eu comecei pregando, e eu lancei o convite, 50% daquele povo, tudo se arrependeu. Pessoas eram curadas na hora, pessoas que estavam cegas enxergavam, pessoas que não falavam começavam a dar glória e gritar. As roupas foram se mudando assim de uma hora para outra. Então isso aí era já Deus mostrando ao senhor o que queria que o senhor queria comigo, era justamente. Como se ele estivesse dizendo, através do senhor, Deus ia restaurar muitas vidas, ia restabelecer muitas vidas. E foi o que aconteceu, né, pastor? Hoje o senhor está aí. E hoje, graças a Deus, tenho pregado muito nesse mundo de meu Deus e muitas vidas, né? Não pelo meu mérito, mas pelo intermédio dele. Muitas vidas têm alcançado bênçãos e vitória. E hoje eu estou aqui para a glória do nome de Jesus. Então a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ela seja cultivada na tua vida também. Em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Eu queria pedir ao senhor, pastor, para o senhor deixar um versículo para os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, para a meditação dos irmãos aí. Depois eu queria pedir para o senhor fazer uma oração para Jesus curar, libertar, salvar tantas pessoas enfermas, tantas pessoas aprisionadas. É verdade. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra aqui para a meditação dos ouvintes. Uma palavra bastante conhecida, mas ela tem um propósito profundo no nosso coração. Eu não sei que posição você se encontra nesse momento, ou sentado, ou detido, ou parado na caminhada, ou está sem força de continuar a jornada, ou quer desistir por algum motivo. Eu vou deixar aqui no livro de Ezequiel. Eita, Ezequiel. O livro de Ezequiel, no capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2 apenas, para a sua meditação e a nossa meditação que estamos aqui, nesse mini estúdio dessa noite, né? Gravando aí para que você possa
é ser alimentado da palavra de Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-me, filho do homem, ponha-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Glória a Deus. Então, meu amigo, se você está deprimido, opressivo, sem força, sem ânimo, desanimado, prostrado, põe-se em pé na presença de Deus, porque Ele quer falar com você. Ele tem coisas novas a fazer na sua vida. Assim como fez na vida de Ezequiel, estava aqui esse profeta novo na caminhada, inexperiente, né? Mas Deus já foi logo tomando providência e já foi colocando ele de pé para que ele continuasse a jornada. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida e que o Espírito Santo ilumine a tua mente, o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. Vamos pedir para o Senhor fazer uma oração aí, pela família, pelos amigos que estão ali nos acompanhando, para que Deus venha libertar, para que Deus venha salvar. Esse vídeo vai chegar em pessoas que vai estar passando problema de depressão, problema de enfermidade, desânimo, famílias afastadas. Então, o Senhor ore para que Deus venha libertar, venha curar, venha salvar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, onde você estiver posicionado no sofá, na cadeira, ou em pé, ou andando, para nesse momento o que você estiver fazendo e preste atenção nessa oração, né, que nós vamos fazer agora por você e pela sua família. Se lembre de uma coisa, nada está perdido. Ainda há solução para o problema. Glória a Deus. Porque Deus está no comando e no controle. Amém? Amém. Feche teus olhos e ore juntamente conosco. Querido e soberano, maravilhoso Deus. Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e não há variações. Nesse momento, Pai, eu me coloco à tua disposição, juntamente com o teu servo, nosso pastor Dário. Famílias que estão aí. Estamos aqui nessa noite, Pai, e pedindo pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos, pelos noivados, até mesmo pelos namoros. E o Senhor, Pai querido, venha abençoar com rica bênção do céu. Aonde tiver, ó Pai, uma mãe, um pai nesse momento, que esteja, ó Senhor, desenganado do seu filho ou da sua filha, que teu Espírito Santo possa nessa noite renovar a fé, renove a esperança. Pois o Senhor é o reconstrutor das muralhas da esquina da nossa vida, Pai. Mesmo quando tudo parece não ter mais solução, mas o Senhor é aquele que vem da gente. Porque o Senhor não tarda e nem falha. O Senhor só chega numa hora propícia, Pai. Então, nesse momento, eu te peço por essa família que está agora vivendo um momento de desolação, que o teu Espírito de Deus arranque a dor do coração, passe a esponja na mente, Senhor, e venha trazer ânimo, venha trazer fé. Aleluia. Que o Senhor possa levantar da decadência, Senhor amado, espiritual, e dê um renovo, ó Pai querido. Que a mão do Senhor continue trabalhando sobre o filho, talvez que esteja na droga, a filha na prostituição, e a mãe, os pais em desespero, a família deslacerada. Mas o Senhor é quem é o maior libertador em todo tempo e em toda época. E nós sabemos, Deus, que para o Senhor nada é impossível. Lucas 1:37, a tua palavra ela é fiel e ela é verdadeira. Porque para o Senhor nada é impossível. E nesse momento agora, alguém que esteja, Senhor, uma deficiência visual ou física, e o teu Espírito de Deus libere a cura. Libere nesse momento agora, Senhor, o teu poder, ó Pai. Venha restaurar, venha restituir, venha levantar para o louvor do teu nome. Ó Deus, entre nesse casamento agora, diante do teu Espírito Santo. Aonde Dalila, Jezabel tem se levantado para tentar, Senhor, destruir essa família, Pai. Mas que nesse momento, querido Deus, eu te peço, Deus amado, com o coração cheio da tua glória, e com a ousadia e a alegria do teu Espírito,
Só estar nesse lugar, nessa noite, para mim, ó Pai, já é uma grande bênção, uma grande vitória. Oh, Rabaxere, me derrar abaixar. Que a mão do Senhor continue trabalhando. Aonde tiver um demônio, Senhor, vá destruir. Manda anjo, ó Pai. Desça as hostes espirituais nessa noite. Glória a Deus. E quebra todo elo, todo laço, Senhor. Aonde tiver uma panela feita nesse momento, laço de macumba, de bruxaria, feitiçaria contra a família, contra a casa, contra o casamento, vá destruído agora pelo poder que há no teu sangue, Pai. Oh, Espírito de labareda de fogo. Nesse momento, Deus querido, nós só temos que te agradecer, ó Pai, por todo esse ensejo e todo esse evento, a qual está sendo realizado aqui nessa noite. E o Espírito do Senhor possa tão somente tirar a bandeira da discórdia, a bandeira da guerra, a bandeira vermelha, Pai, que está dentro de alguns lares promovendo discussão, dissensão, confusão e também promovendo separação. Coloque agora na sua casa a bandeira chamada Jeová Nessi. Esse sim, essa é, e quer dizer essa palavra, o Senhor envia paz, ou o Senhor é paz. E no teu lar, o Senhor vai dar paz. A guerra, a partir de hoje, nós acreditamos nessa oração, que está sendo cessada, está sendo quebrada. O arco do forte está sendo hoje espedaçado, esmigalhado pelas mãos do Todo-Poderoso. O Jeová Siddiqueno da nossa vida é aquele que faz justiça por você, porque Ele é justiça nossa. Queridos, que Deus abençoe, que Deus lhe dê uma noite de paz, um dia cheio de inspiração e de alegria, e que você possa se levantar na presença do Senhor. Lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no versículo 18, se você está caído, leia essa passagem, faça feito um filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Corra para o seu pai, ele nunca se esqueceu de você. E Deus abençoe, e um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Dário. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Também queremos agradecer aos irmãos que estão acompanhando ali. Também os irmãos que estão ali no YouTube ali nos acompanhando. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Que Deus venha confortar os corações de vocês e venha ajudar. Queremos pedir aos irmãos aí que sigam o nosso canal, curto, que vai nos ajudar muito para a gente estar levando a palavra de Deus a mais almas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude.